Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como precificar o serviço de vocês, então fica até o final desse vídeo que tá imperdível. Então eu vou começar falando com vocês um pouquinho da minha experiência, como que eu já fiz para cobrar como freelancer no começo e como eu faço hoje em dia para cobrar, né? Como que eu faço ali na parte da gradação, tudo mais, os preços em média que eu cobro. E eu separei alguns tópicos para eu estar conversando com vocês. Então o primeiro tópico é custo dos materiais. Então você precisa saber e determinar quais são os custos dos materiais que você vai utilizar para determinado serviço. Então eu vou dar o exemplo da modelagem. Na modelagem em si, nós utilizamos basicamente o papel, tá? Ou então, se você trabalhar já no sistema, você vai precisar apenas ali do teu computador, do teu programa, e é isso para você trabalhar essa modelagem, ok? Talvez você precise do papel para plotar esse material, ou eu não sei como você vai entregar isso para o teu cliente, talvez seja por um arquivo. Então tudo vai depender de como você pretende entregar esse material para o cliente, tá? Como ele deseja receber isso. Então na modelagem o meu custo é o papel e o valor do papel por metro geralmente sai de R$ 1,20, tá? O preço dele. Então é um custo bem baixo, então eu consigo trabalhar uma margem de lucro maior na parte da modelagem, ok? Segundo, você precisa separar os custos de variáveis. No caso da modelagem seria a caneta que pode acabar e você vai precisar substituir essa caneta, réguas que podem quebrar, então você precisa substituir essas réguas, fita métricas que talvez você precise substituir também. Então esses seriam custos variáveis, que são aqueles custos que você não tem sempre, só em determinadas ocasiões. Na parte de quem trabalha com costura, como exemplo, a gente pode usar o conserto de uma máquina. Então, isso entraria nos seus custos de variáveis, que não é algo que você vai ter sempre, mas pode acontecer de você ter esse custo. Então, você já pode embutir esse custo de variáveis no valor do teu produto, porque você não sabe quando você vai ter. Então, não tem como você cobrar um preço e dali a pouco quebrou a tua máquina, você vai precisar fazer um conserto e de um outro cliente. O que sairia um preço X, você vai cobrar um tanto a mais por causa do conserto da sua máquina. Então isso não seria algo justo. Então você já pode embutir no teu serviço esse valor de custos de variáveis, ok? Para sair um preço justo para todos os clientes, tá? O terceiro tópico seria despesas fixas. Então se você aluga um local para a tua empresa, você tem uma sala alugada que é o seu ateliê, você tem isso como uma despesa fixa. Então, energia vai entrar como despesa fixa, a água, tudo isso entraria como uma despesa fixa, tá? Então, desse local. Então, você precisa pôr tudo também detalhado dessas despesas, que também você vai distribuir isso para chegar no cálculo final do teu produto, tá? Então, você precisa dos custos de materiais, dos custos de variáveis e das suas despesas fixas, todas detalhadas para você chegar no preço do teu produto final. E o último tópico que eu separei aqui seria o tempo de trabalho, o tempo que você leva para executar o teu serviço, tá? E isso aí entra também muito a parte de como você colocar o preço no que você faz, tá? No teu serviço, que é algo bem difícil para algumas pessoas. Eu já tive muita essa dificuldade no começo de como precificar meu produto, então eu acabava fazendo um preço que talvez não estava tão condizente com o que eu deveria cobrar no momento, mas é porque eu também estava no começo, tá? Então no começo é muito normal a gente cobrar um preço inferior do que realmente o nosso serviço vale. Uma porque a gente tem aquela insegurança do que estamos começando, né? E tudo isso é bem normal. Então eu costumo dizer que você precisa avaliar realmente o momento que você tá, né, da tua carreira ali. Se você acha que você pode cobrar um preço a mais, você precisa estudar o que os seus concorrentes, o quanto eles estão cobrando por esse produto, por esse serviço, né, que você também está prestando, para você chegar no teu preço final, que seria o teu preço da tua mão de obra, ok? Bom, então eu vou dar alguns exemplos para vocês de como eu faço para cobrar um serviço na parte da modelagem, tá? Então, quando algum cliente me pede, entre em contato para eu fazer uma modelagem de uma peça de um determinado modelo. Então, eu vou dar o exemplo de uma regata fitness, tá? Então, uma regatinha ali para uma linha fitness. Eu costumo conversar com o cliente sobre tabela de medidas para ver se ele tem já uma tabela de medidas ou se ele precisa dessa tabela, porque às vezes tem pessoas que elas querem confeccionar um determinado produto,
mas elas não têm muito entendimento na parte de modelagem. Então eu preciso, às vezes, dar esse suporte para essa pessoa também, entender o que ela precisa, se ela precisa só dessa regata, se ela tem a tabela para trabalhar em cima do público-alvo dela ou se ela quer que eu forneça uma tabela de medidas, tá? Quanto à tabela de medidas, eu não coloco lá um preço diferenciado, se eu tenho ou não que fornecer essa tabela de medidas, tá? Porque eu tenho ali uma tabela que eu trabalho em cima, então se o cliente precisa eu mostro para ele, se interessar, ele faz em cima dessa tabela, senão a gente procura uma nova tabela que se encaixe realmente nesse público-alvo. Bom, feito isso, eu trabalho em cima da modelagem de um tamanho padrão, tá? De um tamanho específico. Se ele quer que eu monte uma base no tamanho P, ou uma base no tamanho M, ou uma base no tamanho 38 ou 36. Então ele define qual vai ser o tamanho da base. E nisso eu coloco um preço, tá? Por exemplo, de uma regata eu cobraria uns R$50, uma regata básica, tá? Então eu vou pôr aqui uma fotinho do exemplo dessa regata básica. Então essa regatinha básica, a modelagem eu cobraria R$50, em média, tá? Pode modificar, tá? Se você quiser cobrar R$30, ok. Se você quiser cobrar R$70, ok. Então, isso aí já vai determinar a tua mão de obra também, o tempo que você acha que leva para fazer essa regata. E dependendo do tamanho que a pessoa quer que eu faça a gradação dessa peça, eu cobro também por gradação. Por exemplo, eu fiz ali a base no tamanho P, mas ela quer o tamanho PP, o M e o G. Então aí eu coloco em média um preço de R$5 a R$10 por gradação, tá? Então daí ficaria R$5 o PP, mais R$5 o tamanho M, mais R$5 o tamanho G. Então aí daria o total desse modelo todo eu vendendo com a grade que ele quer do PP ao G, ficaria um valor de R$65, tá? Para alguns vai ser um valor muito alto, para outros um valor até razoável, tá? Então isso vai depender. Mas o cliente, quando ele quer, ele não vê isso como algo perdido, porque uma modelagem ela não é algo perdido, então é um investimento. A pessoa vai ter aquilo para sempre. É como eu tenho aqui vários modelinhos, então em cima disso eu consigo aproveitar para fazer outros modelos também. A gradação, como eu falei para vocês, ela varia muito. Eu costumo variar o preço porque a gradação de uma regata básica vai ser muito simples de eu graduar, ok? Manualmente. Mas a gradação de uma jaqueta com vários recortes, com certeza vai ser muito mais demorado. O tempo que eu vou levar para fazer isso vai ser bem maior. Então, precisamos avaliar aí o tempo e também quantas partes tem essa peça. Uma regata básica vai ter 2 partes, frente e costas, mas uma jaqueta ela pode ter 6, 8 partes. Então vai ser um processo realmente mais demorado, então eu preciso cobrar um preço que seja de acordo com esse modelo, tá? Então eu vou colocar aqui o exemplo de uma jaqueta com recortes, tá? Então nesse modelo de jaqueta, a modelagem eu iria cobrar uns de R$70 a R$80, tá? E aí também eu iria cobrar as grades, né? Cada tamanho eu iria cobrar um valor, que seria de R$10, tá? Por gradação. Então também entra aquela coisa de isso é um investimento para o cliente, tá? Porque ele vai ter essa modelagem para sempre ali. Então é algo que a gente coloca realmente um preço justo. E aí você avalia se você já está em condições de cobrar esse preço ou não. Isso fica ao teu critério, eu não posso falar que você tem que cobrar isso, é só uma ideia do que eu hoje em dia cobro, tá? Mas eu já cheguei a cobrar por essas modelagens um valor bem assim, mais em conta, tá? E realmente você vai encontrar pessoas que vão cobrar muito mais, porque talvez a experiência que ela tenha já é bem maior, tá? Então ela pode cobrar um valor, tipo, R$200 nessa mesma modelagem que eu tô cobrando 80. Então varia muito de modelista para modelista, ok? E da fase que ele se encontra ali no momento para poder cobrar. Bom, então é isso. E quanto à parte de tempo que eu falo para vocês também, que eu digo que hoje em dia eu não pego tanto freelance para fazer, que eu trabalho, como vocês já sabem aqui do canal, talvez alguma pessoa que seja nova, mas eu trabalho de segunda a sexta, horário integral mesmo, né, período integral. E realmente eu não pego muito freelance porque eu tenho só os fins de semana para poder fazer essas modelagens, tá? Se eu fosse fazer como freelance. E o que acontece?
eu preciso ou optar por fazer o freelance ou optar por gravar os vídeos aqui para o canal. E eu sempre opto por gravar os vídeos no canal, então depende. Se eu tenho muitos vídeos já adiantados, talvez eu consiga pegar algo. Mas geralmente, se eu não tenho, tipo, de 3 a 4 vídeos já gravados, eu costumo não aceitar a proposta, tá? E aí varia muito. Então pode ser que eu aceite, pode ser que não. E muitas pessoas também me procuram como costureiras, tá? Costureiras me procuram querendo que eu faça alguma modelagem. E às vezes eu falo o preço que eu cobro do modelo, porque eu peço para eles me mandarem fotos para que eu consiga falar, né, o valor que eu vou cobrar dessa modelagem. E algumas pessoas até às vezes se assustam com o preço, acham muito caro, porque uma costureira, para ela pegar uma modelagem como freelance e ainda ela costurar essa peça, né, desenvolver essa peça para o cliente dela, então ela tem que pagar o modelista, ela tem que colocar a margem dela de lucro em cima dessa peça, do que ela vai costurar, para cobrar depois do cliente. Então às vezes não compensa. Por isso que é muito importante que a costureira saiba modelar. Então ela tendo o entendimento da modelagem, ela consegue executar a modelagem, ela consegue executar a costura da peça e aí ela coloca o preço da mão de obra dela. Ela junta a mão de obra da modelagem com a costura para chegar no produto final. Porque se ela for pegar a modelagem como freelance de um modelista, com certeza vai encarecer muito o produto dela e talvez acabe nem compensando para ela. Então, por isso que eu digo para vocês, se você costura, se você trabalha como costureira, que você faz roupas. Se você já trabalha em um ateliê, faz roupas sob medidas, é óbvio que você já sabe costurar. Mas tem muitas costureiras que elas não sabem modelar, e isso não é problema, porque você pode comprar bases, né? E aí você vai testando alguns modelos, ou você comprar modelagens de modelos prontos também, para você conseguir executar algumas peças aí para os clientes de vocês. Mas é muito importante que vocês saibam modelar para vocês não precisarem mesmo ficar dependendo de modelista como freelance, ok? Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, um pouquinho aqui dos valores. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar uma segunda parte desse vídeo respondendo esses comentários, essas dúvidas de vocês. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu posso também dar mais uma pesquisada realmente de quantas pessoas cobram por aí na parte de modelagem e eu também vir com a parte mais precificada de alguns modelos para vocês, de determinados modelos, para vocês terem aí uma gama maior, para vocês se inteirarem de quanto realmente se cobra para fazer essas modelagens. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais. Beijos e até o próximo!